Bom dia, colegas. Então, estamos aqui hoje reunidos, além da confraternização, de nós estarmos juntos, se reconhecendo, se ressignificando junto. Nós vamos apresentar a devolutiva da autoavaliação dos TAIs. Essa semana toda nós se comprometemos com todos os cursos de graduação, pós-graduação, e hoje é a nossa reunião dos TAIs. Queria agradecer as gurias, intérprete, que estão aqui presentes conosco hoje. E lembrar vocês que essa autoavaliação não é punitiva, ela é só para a gente ter processos de melhorias. Isso é o que a gente espera, né? Pode passar, nosso colega Diego. Nós temos os integrantes, se vocês depois quiserem conhecer melhor, na página da CAIS tem todas as devolutivas que a gente já fez, todos os resultados, eles vão estar publicados na página. E daí tem também os integrantes, que hoje, inclusive, a gente vai conversar com vocês para trocar com os integrantes que estão saindo. Então, o nosso objetivo, eu falo, né, Lili? Pode falar. Nosso objetivo é prestar contas do processo avaliativo que aconteceu no segundo semestre de 2022. Então, nesse primeiro semestre, nós deveríamos fazer a prestação de contas do semestre passado. Como o nosso processo avaliativo do semestre passado, ele pegou o fim da pandemia e o retorno ao presencial, então muitas das questões foram vinculadas a esse nova vivência que a gente estava tendo. Tá? Então, provavelmente, nesse novo processo que a gente vai fazer daqui a um tempo, não vai ser igual, não vai ser o mesmo questionário. Vocês sabem que nós passamos por alguns anos muito turbulentos, né? Nós tivemos uma queda muito grande de técnicos administrativos aqui dentro do Centro de Educação. Isso também se reflete nas nossas respostas, tá? Então, por mais que nós sejamos hoje 42 técnicos, se eu não me engano, é o que nós temos, poucos responderam no ano passado, porque estavam nessa questão de transição, alguns estavam afastados, outros estavam em licença, e a gente teve uma resposta um pouco mais baixa. Então, nós queremos prestar contas. É uma avaliação institucional participativa, que vocês já conhecem, né? É um diagnóstico de qualitativo e quantitativo, então vocês respondem as questões objetivas e também podem fazer algumas interações com o questionário respondendo as questões qualitativas. O material estatístico dos instrumentos veio do CPD. O nosso instrumento é o IA7, que é dos técnicos, e nós vamos fazer uma análise e conversar um pouco sobre as respostas que vocês deram. Então, quais são os nossos resultados? Nós tivemos de 42 participantes que nós tivemos, só 16 responderam. Quando a gente passa na sala de vocês dizendo assim, gente, ó, a avaliação tá lá, vamos responder, vamos participar, porque a gente quer aumentar esses dados, né? Nós temos assim, ó, poucas pessoas respondem, nós temos um percentual muito baixo, às vezes, de respondentes, e nós não sabemos se é a realidade do que está acontecendo. Eu me preocupo muito mais com os que não respondem do que com os que respondem, porque quem está aqui participando, né, nós que estamos aqui, geralmente a gente participa das atividades, responde as questões, mas os outros colegas ficam afastados. Então, é um pedido já que a gente faz, que durante as próximas atividades, vocês peçam aos colegas que vocês conhecem, que não participam, que participem dessas questões. Então, nós tivemos 5 dimensões. É a organização e gestão, que é igual, geralmente ela replica. Política de qualificação também. Relacionamento inter e intrapessoal. Essa aqui foi uma questão, uma dimensão nova que a gente colocou, que foi a dimensão do trabalho no retorno presencial. A infraestrutura se manteve e a saúde no retorno presencial também foi incluída. Obrigada. As médias elas são avaliadas de 0 a 5, tá? Então, vocês podem ver que as nossas médias, elas não estão tão boas assim, elas estão mais pro meio da nossa tabela do que pro excelente, mas elas também não estão tão ruins assim, tá? A nossa pior avaliação foi de infraestrutura, lembrando que a gente avaliou no ano passado. Muitas coisas foram modificadas do ano passado para esse, então provavelmente algumas das questões que foram levantadas já foram supridas, já foram cumpridas, organizadas. E se isso ainda não foi, a gente tem que novamente retomar esses instrumentos para ver o que está acontecendo. A nossa infraestrutura foi 3,41, depois a gente destacou também a política de qualificação, 3,55,
a organização e gestão, o relacionamento e as condições de trabalho no retorno presencial foram melhor avaliadas, e a saúde no retorno presencial ficou mais ou menos entre essas questões. A média geral da nossa avaliação foi 3,77, que não é uma média ruim, se a gente pensar que o máximo é 5. Por dimensões. Quem respondeu a questão, às vezes, questionou a gente que algumas das questões se repetiam, estava meio confuso algumas coisas. Toda vez que tem uma avaliação, a gente tenta melhorar esse instrumento. Então, se vocês não responderam ou responderam e alguma das questões não foi corrigida, vocês falem com a gente, que nós estamos representantes agora. Hoje sou eu e a Liliane, que estamos representantes na CAICE, e a gente pode tentar modificar isso. Então, de todas as nossas avaliações, eu não vou ler todas, tá? Eu vou ler mais as que mais se destacam para que a gente possa organizar isso. Mas, por exemplo, na avaliação de gestão, dessa dimensão que mais chamou a atenção é que vocês não se sentem contemplados com as ações estratégicas do CE, a nova estrutura organizacional, metas e ações estratégicas do CE. A nossa nova estrutura organizacional, ou seja, toda essa modificação de gestão, pelo que nós estamos passando e nós vamos continuar passando, porque o nosso processo de reestruturação retornou para o centro, ela não contemplou os tais. Então, os tais não se sentiram contemplados por isso. Apesar de que a gente tentou participar de algumas reuniões, tentou organizar, a direção chamou a gente para discutir algumas coisas, mas provavelmente, como eu, vocês olharam e disseram assim, olha, isso aqui não é bem o que a gente queria, não é bem como a gente acha que o centro deveria ser. Essa é a nossa questão que foi menos avaliada, ficou com 3,31. E a melhor avaliada nessa dimensão foi que a gente se considera comprometido com o que a gente está fazendo aqui dentro. Que eu acho que é bem real, né? Nós somos, a maioria, somos pais comprometidos com o que está acontecendo. Daí tem aqui depois o percentual, se vocês quiserem olhar, do concordo totalmente, por questão, pergunta. Obrigada, Diego. As coisas estão difíceis de dizer hoje. E o discordo totalmente. Então, vocês podem avaliar, se vocês quiserem, a gente manda no grupo para vocês a apresentação, para vocês darem uma olhada. Alguma questão até aqui, dessa dimensão? Tranquilo? Então, vamos continuar. Da política de qualificação. O que chamou a atenção? Nós não nos sentimos contemplados com as distribuições dos recursos. E isso chamou a atenção por quê, gente? Porque nós conversamos com vocês toda vez que chega recurso, nós tais, né? Nós chegamos aqui e dizemos assim, olha, nós temos recurso, como é que a gente vai aplicar? O que a gente vai distribuir? Só que nossa comunidade acha que não está legal o recurso de capacitação profissional. Depois a gente pode verificar, mas assim, ó, quando não está legal, o que não está legal? O que não está sendo bem? Por que a gente não se sente contemplado? Porque não tem curso na nossa área, porque a gente não consegue sair para fazer formação, porque a gente não é liberado para fazer formação. Como é distribuição de recurso, porque o nosso recurso é pouco nos tais, isso tem que ser depois discutido melhor. Deixa eu só perguntar. Claro. Talvez seja o pós-pandemia, né? Que a gente ficou meio ainda paradão, a gente não. E até o nosso recurso que nós tínhamos, né? A gente não devolveu para a direção. Talvez isso aí tenha refletido aqui no nosso questionário. Pode ser. Nessa dimensão, o melhor avaliado foi valorizado e atendido em relação à minha carreira profissional no centro de educação. Nós, por enquanto, ainda nos sentimos valorizados nessa dimensão. A média foi 3,55, ficou abaixo, né, do que a gente esperava, mas está dentro dos padrões. A mesma questão dos gráficos, ó. Concordo frequentemente, teve mais respostas, e o discordo totalmente também chamou a atenção, que teve algumas respostas a mais nessa dimensão. Relacionamento inter e intrapessoal. O que a gente destacou nessa questão? Todo mundo, quem avaliou, colocou que se sente solidário com os colegas servidores, tais e docentes, cooperando quando necessário. Isso foi o melhor avaliado nessa dimensão.
E o pior avaliado, que chamou mais atenção, foi que o coletivo do Centro de Educação sou respeitado. Nunca sofri bullying, assédio moral, sexual, difamação e calúnia. Isso é uma questão que nos chama muita atenção, porque nós nos sentimos valorizados aqui dentro, mas nós nos sentimos assediados. Então, as duas dimensões acabam se contrapondo dentro das nossas respostas. Como que a gente se sente valorizado dentro de uma unidade, mas continua se sentindo assediado em certos aspectos. Então, como que a gente vai melhorar isso? Né? O que a gente vai fazer para melhorar? Nós estávamos conversando com as gurias, com a Alane, acho que eu falei com a Luana também, da gente tentar trazer algumas formações e algumas questões que nos ajudem a tentar entender o que está acontecendo. A Alane sugeriu o reiki, a gente falou sobre comunicação não violenta aqui dentro, gestão de conflitos, que são coisas que a gente tem que ir trabalhando. Principalmente, eu acho que na comunicação não violenta, só que não adianta partir só da gente, né? Então, nós queremos fazer uma formação com toda a nossa comunidade, desde o estudante, passando pelo docente, pelos nossos colegas que estão dentro da unidade trabalhando como terceirizados e também os pais. Eu acho que seria mais um reflexo em relação entre pais e docentes. Né? Pode ser, provavelmente, né? Porque o nosso público geral, no técnico, são os colegas servidores. Entre nós, sim, é uma equipe bem unida, né? A gente se mantém essa falta de respeito, eu acho que é mais. Alguma coisa aqui, gente, que vocês queiram comentar mais? Tá tranquilo? Então, daí o Diego passa os gráficos também. Ó, concordo totalmente, eu concordo. Acabam sendo destaques aqui, mas a gente também tem os discordos, que são mais, que aparecem. Os pontos fortes das situações são as questões 3, né? Que os 62% dos respondentes concordam que são solidários, cooperando nas atividades. E na 3.4, 31% dos tais discordam que no coletivo são respeitados. É o que eu coloquei antes para vocês. Condições de retorno ao trabalho presencial. Ano passado foi difícil, alguns colegas ficaram no remoto, outros voltaram para o presencial. A gente acabou voltando todo mundo no final do ano. Apresentou-se uma questão de reestruturação que a gente não esperava. Trocamos sala, mudamos prédio, organizamos coisas, não tinha estrutura. E daí o reflexo é aqui, gente, ó. Após a reestruturação do espaço, da reestruturação, o espaço de acolhimento, que é a sala de convivências, é satisfatório. Os colegas acharam que não, que aquela sala, apesar dela estar à disposição, descer do terceiro para o primeiro andar, ali não foi legal, e eles avaliaram que é uma parte ruim da nossa reestruturação. A gente tem que abrir mão do espaço que a gente tinha conquistado há um bom tempo. Nessa dimensão, os colegas consideram que a convivência é harmoniosa com a chefia e os colegas do setor, que é o que a Anne falou antes. A gente, entre nós, a nossa convivência é tranquila, é boa, nós conseguimos organizar, mas às vezes acontecem alguns percalços que podem ser tratados de outra forma. Pode passar. O 56% dos respondentes concordam que a convivência com a chefia é harmoniosa e 32% discordam que após a reestruturação é satisfatório o espaço de convivência dos tais. Não sei quem tem que frequentar a sala, eu tenho almoçado lá, a Lu, eu sei que almoça lá, o Nelson almoça lá. O espaço está menor para a nossa convivência, mas ele atende aos requisitos, tem as coisas para a gente poder... Não tem pia. Mas bom, pode melhorar, gente, né? Tem essas questões que não ter pia, o espaço agora é bem menor que lá em cima, tipo, agora assim, vamos fazer como foi feito algumas vezes lá em cima, de participação maior, toda a galera, mas ia 20, digamos, não é todo mundo ia 20. Hoje não tem como, às vezes em 5 ali, 6, já está apertado, já não tem como tu fazer um grande evento, vamos dizer assim. Isso aí foi uma perda, e aí ele está muito próximo, digamos assim, a gente estava mais isolado um pouco. A gente está direto no primeiro andar, abre a porta bem uma hora, já foi. A gente perde muito a privacidade, até tipo assim, de repente, até vai esquentar uma comida, vai sair
um odor, coisa e tal, já vai incomodar também. Lá seria o ideal para esse tipo de coisa, mas perdemos, né? A gente acabou tendo que sair, né, por causa da reestruturação. A questão das reuniões, eu lembro que a gente comentou que iam haver espaços de reuniões que a gente poderia utilizar. Esse é um deles, né, que a gente está aqui hoje. Mas realmente, um espaço para fazer uma confraternização, um almoço coletivo, como era, a gente não tem mais, porque ele reduziu bastante. Né? A questão da pia, uma dessas a gente vai ter que negociar, né, com o pessoal da infra, para ver o que vai ser feito. Mas já está sendo pensado, já é uma coisa boa. Mas eu não sei se é pequeno demais, que eles possam falar. Uma dessas a gente junta a copa com o espaço, a gente Deixa eu dar um ponto positivo, né? Que foi a disposição da TV, né? Foi o nosso amigo ali. Fomos nós que escolhemos o passado e gastávamos o Gastávamos dinheiro. Já, exatamente. Mas tá no teu nome lá. A TV que a gente assiste lá tá no nome dele. Então a gente foi bem, a gente não tinha televisão, não pegava nem a Passando, acho que é o último, né? Não, tem mais um. Infraestrutura. Os colegas avaliaram, a melhor avaliada foi que os equipamentos são compatíveis com as necessidades, né? Nós tivemos uma reestruturação com o passar dos anos, eu tenho acompanhado, tem melhorado algumas coisas dentro dos nossos setores, né? Computador, a questão, acho que todas as salas agora têm ar-condicionado, né? Os tais. Não lembro se alguém está sem, mas a princípio básico a gente tem mesa, cadeira, todas essas coisas estão disponíveis. E os colegas avaliaram duas questões como necessidade de melhoria aqui. Que é os níveis de limpeza e conservação do ambiente de trabalho, que eu não sei vocês, mas eu reclamo muito dessa questão. E as condições de segurança. Essa aqui a gente agora conseguiu melhorar, né? Veio dois, são dois ou são três? São dois que revezam, né? Os vigilantes Dois trabalham das 10 da manhã às 10 da noite, nesse nível mínimo. Isso. Até final de semana eles estão muito bem. Que é um ganho, principalmente para quem trabalha à noite, né? Os colegas que ficavam sozinhos, às vezes de noite no corredor aqui. Só tinha menina da portaria lá na frente, os professores em sala de aula com os alunos e os colegas isolados dentro das salas. A gente não tinha nenhum auxílio que fosse para os vigilantes. Isso melhorou. Quem sabe, com o passar do tempo, a gente consegue retornar a portaria do lado de cá, que eu acho que seria bem legal. Né? Mas o colega já disse que não. Mas seria interessante para a gente. Seria, com certeza, deixa eu lutar por isso, mas pela política que está sendo adotada na UFSM, eles estão tirando as portarias, mas eles estão colocando portarias também. Pois é. Essa questão do contrato de limpeza é importante, às vezes a gente não conversa sobre isso, mas a gente teve uma redução drástica nos contratos de limpeza e conservação de toda a universidade, né? Não só aqui no Centro de Educação, mas nós que fomos mais afetados por um motivo. O nosso contrato aqui, durante a pandemia, ele foi passado de posto de serviço para área, né, traje enquadrada de cobertura de limpeza. Então a gente não tem mais equipes trabalhando, pessoas lotadas, por exemplo, da Sucrim, da limpeza, que trabalham exclusivamente aqui no Centro de Educação, como nós tínhamos até antes da pandemia. Então eles reduziram o contrato, reduziram a equipe e a Sucrim não tem obrigação de colocar um mínimo de quantitativo aqui. Eles têm a obrigação de cumprirem com as rotinas que estão pré-estabelecidas no contrato. Então, o que acontece? Por exemplo, os nossos banheiros, né? O contrato diz que o banheiro tem que ser limpo 1,5 por dia. Né? Uma vez e meia. Então, a gente fica pensando assim, né? Você imagina que limpa de manhã, hoje a Sucrim coloca uma banheirista de manhã para limpar os banheiros, ela termina de limpar de manhã, passa uma outra de tarde revisando o serviço, que a gente sabe que não acontece, elas não fazem, né? E aí fica o dia inteiro, daqui a pouco de novo, sem limpar. Por exemplo, aqui nós estávamos com um problema bem grave aqui no 16B, que era a questão dos finais de semana, que na sexta-feira de tarde não tinha mais limpeza nenhuma nos banheiros, tinha todo o movimento do sábado, que a gente tem muito projeto de extensão aqui. Tem aula do PEG. Isso, tem aula pós-graduação também. Né?
E na segunda-feira tu chegava aqui de manhã, tu não aguentava o cheiro do hall de entrada do 16B, porque não tinha limpeza. A gente discutiu bastante, a gente pleiteou bastante com a Proinfra, e o contrato que vai ser firmado a partir de setembro agora, ele já vai ser um contrato de novo por posto de serviço. Então, duas coisas que você pode melhorar. Qualidade do atendimento para a gente aqui, porque agora a gente pode colocar pessoas que vão ficar trabalhando exclusivamente no centro de educação, elas não vão estar zanzando, por exemplo, limpando aqui, tem que limpar o Lachen, tem que limpar o 16A, tem que limpar o PEG 17, daqui a pouco vem tirar toda a equipe daqui e mandar lá para o Jardim Botânico, por exemplo, como às vezes acontece. Vocês já perceberam que às vezes a gente está sem ninguém na limpeza aqui, é porque como o nosso contrato é por área, a Sucrim pode pegar toda a equipe dela e tirar daqui para cumprir algum serviço específico que eles tinham combinado lá com a Proinfra. Então, a iniciativa a gente conseguiu mudar já. Outras coisas, a gente já está com um processo já há algum tempo de desconto dos contratos, né? Desde outubro do ano passado, todos os meses vai o INR bem certinho para eles lá, que foi uma prática que a Reitoria da Infraestrutura tinha deixado de adotar e passou a adotar desde o ano passado de novo. Então, assim, quando vocês tiverem reclamação, sempre peço que me mandem por e-mail, registrem isso, para que eu consiga acionar a Coordenadoria de Serviços Gerais, para que esse serviço seja além de cobrado, que seja feito, também que haja um desconto por não ter sido cumprido. Né? Então, a gente está num trabalho diário disso. Já passaram 5 encarregados nos últimos 6 meses aqui pelo prédio. Nenhum ficou, porque a gente está cobrando bastante isso. E, ao meu ver, melhorou um pouco já, pelo menos esse último mês, né? Que foi quando a gente estabeleceu algumas rotinas para determinadas funcionários fazerem, entendeu? Então, por exemplo, o que antes era uma pessoa só que fazia limpeza dos ambientes comuns, né? Pelo contrato que nós temos, a gente estabeleceu alguns dias para serem feitos. Como, por exemplo, limpar os corredores não é todos os dias que está no contrato, entendeu? É 2 vezes por semana. E aí lá no contrato diz que é passar pano, entende? Se a Sucrim não quiser fazer nenhum outro tipo de limpeza que não seja passar um pano, eles não precisam. Então a gente tem que ficar toda hora conversando com as meninas, conversando com os encarregados, para que eles atendam aquilo que é realmente necessário. Se vocês viram que nós ficamos mais de anos sem limpeza externa nas janelas, foi solicitada a limpeza, a empresa veio aqui e fez daquele jeito que a gente conhece. Né? Então, praticamente não adiantou nada, que no 16B foi um absurdo o que fizeram, eles começaram a limpar de baixo para cima. Então, quando chegaram no terceiro andar para limpar, escorria toda a sujeira para baixo. todo estava escorrido no terceiro andar. São coisas que a gente lida todos os dias, é um processo que é moroso, é um processo difícil, porque nós, como fiscais de contrato aqui, às vezes a gente não tem autonomia suficiente para poder cobrar mais alguma coisa, entende? Passa para a Proinfra que elabora os contratos, é a Proinfra que faz essa, vamos dizer assim, essa seleção, entendeu, de como é que a universidade vai funcionar, o que vai ser por área, o que vai ser por posto. A gente está já há bastante tempo, e o Isaac está aqui, não vou mentir, que pelo menos nesses últimos 6 meses a rotatividade das pessoas de gestão da Supinha foi muito grande, porque chegava aqui e não correspondia, eles estão colocando outro. Para vocês terem uma ideia, eles trouxeram para cá o centro de educação, que nós temos uma quantidade de reclamações, eu acho isso legal, porque eu vejo que aqui o pessoal, como a gente fala, participa bastante disso, nos informa, vai lá nos dizer que está acontecendo, que não está acontecendo a limpeza. Eles colocaram o encarregado que era do hospital, aqui do hospital universitário, que está ali há mais de 10 anos trabalhando, que é quem gerencia toda a parte ambulatorial deles ali, para pegar junto com a equipe que está aqui hoje. Eles estão fazendo treinamento com elas, eles melhoraram os equipamentos que elas fazem nas limpezas também. Então, assim, a gente aos pouquinhos está tentando melhorar, e eu espero que a partir de setembro a gente tenha um contrato melhor para isso. Né? A questão da previsão também de limpeza nos finais de semana. Como o Centro de Educação tem o sábado praticamente letivo aqui, com atividades de manhã, tarde e noite, nós também solicitamos à Proinfra que nesse contrato haja posto de limpeza nos sábados. Pelo menos um banheirista e uma pessoa que possa limpar os outros espaços. Né? É isso que a gente pleiteou, é isso que a gente provavelmente vai conseguir agora nesse novo contrato. Tá bom? É isso.
Obrigada, Manuel. Então, para destacar, gente, isso também é questão de que a gente para pensar em algum momento sobre o que está acontecendo. Né? Então, mesmo que a gente avalie os nossos questionários sejam de 2 em 2 anos, né, Lili? A gente acaba cobrando isso durante todo esse tempo. Né? Então, lembrar para vocês que é importante que todas essas questões que são levantadas também sejam discutidas entre os pares, os colegas, e passado para o setor que é responsável, né? Que é interessante. E assim, bate na porta lá, vai mesmo, chama, incomoda, liga de novo, manda e-mail, que uma hora as coisas se resolvem. Então, passando da infraestrutura... É de 2 em 2 anos. A nossa... Deveria ser anual. Poderia, mas acaba de ser que é de 2 em 2 anos. Por causa do ciclo, né? Tem um ciclo. Os A gente professores pode também pedir, Mas a gente já, eu numa reunião da CAIS eu já pedi Para se ser nós anual. tínhamos que fazer anual. Eu acho que seria interessante a gente fazer Mas todo aí a final de ano. nossa consultora externa achou que não era possível, né? Daí, mas agora nós podemos forçar de novo, Podemos Glass. pedir de novo. E o Diego nos ajuda. Isso aí. E A nova colega que quer entrar agora. Pra mim, né? Então, gente, se vocês quiserem depois dar uma olhada no percentual, também 68% dos respondentes concordam que os equipamentos estão legais e 25%, tanto naquelas duas médias, né, discordam dos níveis de limpeza e segurança. No retorno presencial, essa questão da saúde a gente achou importante incluir no semestre passado, porque nós estávamos voltando de 2 anos afastados, com várias coisas acontecendo na vida da gente, e a gente notou que as pessoas estavam mais adoecidas. Tanto que as nossas licenças saúde aqui dentro do Centro de Educação deram um pulo bem grande, aumentou bastante essa questão. A gente começou a ter muita recorrência de servidor doente, né? Desde da imunidade baixa, que faz a gente pegar uma gripe, até coisas mais sérias de servidores que ainda estão afastados, né, por causa da licença saúde. Então, a gente fazendo a média, nós vimos que a maior parte dos nossos servidores se sente saudável, dos respondentes, né? A nossa média foi alta, 4, mas nós temos uma média baixa na questão da avaliação das ações dos serviços de promoção de saúde, que é uma das questões que mais são ligadas tanto a interno, quando a gente faz essas formações, mas também ao atendimento que nós temos lá no serviço de qualidade de vida do servidor. Então, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores foi avaliado de uma forma baixa. Nós tivemos uma média de 3,44. deixa eu só fazer um comentário, porque a gente se perguntava por que desmancharam a nossa comissão de tu participava, né? Sim, da biossegurança. Da biossegurança. Aí começou a chegar mais, retornou o Covid, aí a dengue, e nós temos uma comissão aqui dentro. Eu acho que é importante ter uma comissão que nos oriente, né, sobre todas essas questões. Eu fico pensando na questão, assim, às vezes não é nem a questão de ter uma comissão, mas ter uma pessoa de referência. Eu acho que seria interessante, né, alguém que pudesse nos auxiliar nessa parte, porque tem muitas coisas que a gente tem dúvidas, eu tenho dúvidas, os colegas também têm, e daí a gente começa aquela conversa de corredor, tá? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu estou com atestado, está tendo caso de dengue, eu estou com dengue, deu problema do Covid, o atestado passou de 5 dias, porque lá na qualidade de vida a gente tem um acompanhamento, mas não é um acompanhamento tão individual. Então acaba que a gente poderia ter uma pessoa de referência. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse pensar aqui dentre os nossos pais, alguém que tivesse mais experiência, que tivesse mais ligado nessas questões de saúde, principalmente que pudesse ser uma referência, assim, dizer assim, tá com dúvida, procura o Ricardo, né? Não sei, mas alguém que fosse a referência nesse aspecto. Eu acho que seria legal a gente pensar nisso, quem sabe. Não, como as comissões foram
desligadas, né, não funcionam mais, mas que a gente pudesse então ter essa questão de referência. Que o pessoal colocou, né? Sinto necessidade que o Comitê de Biossegurança seja reativado para o suporte dos servidores. Passa para a parte das doenças, eu acho que tem mais uma. As doenças e transtornos mentais. A gente colocou essa questão para saber o que estava acontecendo, né? O que a gente poderia abordar nessas questões. Se a gente traz mais formação sobre saúde mental, se a questão é mais física, se precisa de exercício, o que é que a gente poderia fazer. Nós vimos aqui, gente, que aumentou muito a questão da ansiedade, né? Se vocês virem aqui mais de 60%. As pessoas colocaram que sofreram com isso, com essa questão de ansiedade. Pode ser relacionada ao retorno, pode ser relacionada ao trabalho, mas a ansiedade em si, ela se colocou bastante alta, né? E a lesão por esforço repetitivo também se colocou bastante, o LER apareceu. Provavelmente vinculada à questão de que a gente não tinha uma estrutura ideal no trabalho remoto, que acabou causando algumas questões, né? Mas também associada às nossos locais de trabalho, que depois foram melhorando as questões assim. Não sei se vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa sobre isso. Essa questão não era para ser obrigatória, e o servidor lá da Caixa lançou ela como obrigatória, mas a Milena conseguiu separar quem respondeu porque foi obrigatória e quem respondeu porque realmente estava sofrendo com alguma das... Isso foi uma das questões que foram colocadas na resposta no final, que vocês podem dar opinião, né? Vários, acho que 4 dos 8 respondentes que colocaram que deram alguma opinião no final, 4 reclamaram dessa questão. Olha, eu não tenho nada. Então faltou a opção nada a declarar, ou não tenho, ou não se aplica. Isso faltou. Então foi uma das questões que a gente pode... Não, é que na verdade ela não era para ser obrigatória, daí não precisava marcar nada, mas como eu lancei errado, aí não tinha... o servidor é ele, né? O servidor é o Diego. Na verdade, a gente não teve um acolhimento no retorno da pandemia. A gente teve que voltar e foi da noite para o dia. E aí tem toda uma estrutura que a gente, principalmente quem tem filho, né? A gente teve que se desdobrar e achar alguém para ficar. A universidade como um todo não teve nenhum cuidado conosco no retorno, mas simplesmente pegou as leis que estavam sendo volta e acabou. Eu fiz e isso acabou. Isso aí foi um problema seríssimo. Não deu nenhuma estrutura psicológica, nenhum acolhimento. Quem tinha comorbidade, foi em casa por mais tempo, não teve, né? Por exemplo, eu tenho asma, a Luana tem diabetes. Qual seriam os riscos para a gente retornar em meio a não determinada pandemia ainda? Isso fora a questão do retorno em si, né? Ter cuidado com o servidor, né? E nós ficamos sozinhos, porque os docentes não retornaram. Então nós ficávamos aqui perdidos. Tem a questão da chefia, tem que voltar e pronto. Tu tem até Natal, breve 2 dias de prazo para a gente retornar. Né? Eu acredito que essa questão do retorno, da falta de cuidado, assim, a gente se sentiu meio abandonado, né, em certos aspectos. E essa questão serviu bastante para aumentar a questão da ansiedade. Quem não tem carro pega ônibus, eu pego ônibus. Nas primeiras vezes para voltar para o campus, eu digo para vocês que foi bem doído, assim, sabe? Tu entrar no ônibus aqui, na universidade, com aquele ônibus que de repente começa a lotar, e daí tu não sabe o que está acontecendo, por mais que tu esteja protegido de máscara, eu fiquei bastante ansiosa nesses momentos. Tanto que volta e meia eu dizia assim, tem carona, por favor, me dá uma carona, porque a gente dava aquelas crises assim para retornar. Eu acho que isso foi bastante difícil pra gente. Com o passar do tempo a gente foi tentando trabalhar, né? Não sei se aqui alguém procura o atendimento de saúde aqui na qualidade de vida. Eu frequentei o psicólogo lá por um tempo, mas depois foi passando porque eles focam muito mais o organizacional, né, o trabalho, do que o nosso pessoal. Então acaba que detalhe. Agora tu
né? Vai, voa, procura um lugar aí e vai. Eu acho que é isso também que a universidade deixa a desejar, a questão de não dar. Porque tu não tem como separar teu pessoal do teu profissional. Não. E aí tu vai procurar uma assistência porque tu tá com um problema em casa, por exemplo, o trabalho que tá gerando em casa, tu não consegue ter essa satisfação. E lá eles querem que tu foque só no trabalho, né? Mas não tem. Eu acho que teria que ter uma assistência um pouquinho melhor da qualidade da vida. Porque, por exemplo, tem a assistência odontológica. Tu não vai encontrar em Macari só no serviço, vai encontrar fora também, mas tu vai. Então, essa parte psicológica também. Poderia, né? Poderia ser um pouco mais ampliada. A explicação que eles nos dão sempre é que é muito servidor para pouco servidor que faz esse atendimento. Então, nós temos um grande número de pessoas que precisam, mas nós temos poucos psicólogos. Por isso tem bastante profissionais em licença. Exatamente. Se eles tivessem assistência como deveria, talvez não tinha tanto afastamento. Melhoraria, né? É que a preocupação é maior que a gente esteja para trabalhar, não para ter nossa vida aí fora. Mas isso é uma coisa que é normal do ser humano. Eu, quando eu corria, eu representava o União dos Corredores de Rua e várias corridas, fui até viajar. Sempre estava no pódio, então, eu era tratado assim, né? Tinha uma viagem, Nelson, vai ter uma viagem assim, vamos lá. Eu sempre treinar, eu era concentrado, né? Quando me deu problema na coluna que meu salário disse que eu tinha que parar, a primeira coisa que o chefão lá, o presidente, disse: tá bom, tá, mas tu vai continuar colaborando com a mensalidade? Eu mandei ele, nunca mais apareceu lá. Então não é só aqui, infelizmente, ele nem ser humano, quando tu está servindo, beleza, como eu não servi para pagar a mensalidade, a gente é descartado, né? Isso aí. Aqui não é diferente. Mais alguma questão que vocês querem esclarecimento, dúvidas disso? É só um comentário é que depois da pandemia, não sei, aflorou algumas coisas negativas na gente, né? As pessoas, né? A gente não tem mais fio, falando, incluindo também, né? Porque eu sempre faço uma auto-reflexão sobre isso. A gente não tem mais filtro, a gente, né, fala, né? Às vezes magoa as pessoas sem querer, a gente precisa, sabe, alguns exercícios, a gente se reunir mais e fazer alguns exercícios. Tem um psicólogo que trabalha no BPG, eu converso com ele e tem exercício para a gente fazer, a gente se reunir, fazer um coletivo, né? A gente podia fazer como proposta, né? Fazer exercícios. E outra coisa, eu estou aqui no Centro de Educação desde 2014 e estou procurando o significado da escuta sensível. Porque aqui não se tem escuta sensível. Me desculpa, eu acho que para um centro de educação, que é de formação, tá precisando de escuta sensível. E duas coisas, e eu falo isso para todo mundo que eu converso. Isso, a escuta sensível e as pessoas falarem por ti, né? Eu não dou coração para ninguém que falou por mim. Então, eu acho que a gente tem que se reunir mais e conversar mais entre nós. Fazer essas reuniões, eu acho, pra gente conversar e discutir, porque às vezes estão falando alguma coisa por ti e a gente não está se falando e a gente não sabe o que é. Agora, mas se eu chego aqui pro Isaac, eu tô com um problema contigo, tia. Olha lá, tu ficando nas cantinhas, botou o olho gordo. Então, eu acho que é isso que é importante, esse olho no olho, essa comunicação. Eu acho que nos falta um pouquinho da questão de comunicação. Exatamente isso que eu ia propor aí, ouvindo vocês, tal. Eu estava na reunião que a gente falou sobre os valores, sobre como gastar o dinheiro e tal, e não me ocorreu isso naquele dia, agora me ocorreu por que a gente não trabalha um pouquinho mais essa questão formativa para nós, então, né? Essa questão de trazer formação, a gente trazer círculos dialógicos, a gente trazer a formação da comunicação não violenta, fazer círculos e conversar. Mas esses exercícios trazer um psicólogo, fazer uma dinâmica conosco, para a gente
dizer que ele está morrendo, isso é restaurador, é agradável. Práticas restaurativas. Isso. É que poucos sabem que nós temos um grupo aqui dentro do Centro de Educação, que é o GEMA, que até está um pouco desativado, que a gente faz meio que trabalha com os meios autocompositivos, que é a justiça restaurativa, que é a comunicação não violenta, é a escutativa, né? Círculos restaurativos, que é o que a gente precisa, né? Mas poderia trazer, né? Podemos. Trazer alguém, né? Pra gente convidar, a gente está na certa de saber, alguém aqui pode nos ajudar, com certeza, né? Eu estava lembrando, a Liliane colocou no retorno, que o retorno a gente veio sem filtro. Eu lembro de uma fala de uma aluna no começo, no meio do ano passado. Ela disse assim que estava muito difícil conviver com os colegas novamente, porque não tinha o botão do mudo. Quando a gente está na frente do computador, a gente não quer ouvir, a gente desliga o som, a gente fecha a câmera, a gente bota o mudo. E quando a gente está no coletivo, às vezes não dá, pode sair, né? Sem máscara. E sem máscara. Né? Então isso foi uma das coisas que eu acho que foi mais difícil, assim, voltar ao convívio. Eu acho que a gente se deu conta que já era ruim antes, mas agora que a gente teve a possibilidade de colocar no mudo, a gente percebeu que já era ruim, né? E as relações já estão ruins há muito tempo, não é? E como a gente não está numa universidade que está pensando o PGD, que é o Plano de Gestão de Desempenho, de uma forma que vá nos ajudar, né, como técnicos, né, eu acho que só tende a ficar cada vez mais difícil. Tá? Então, e essa questão de trazer essas discussões, de conversar, de reunir, de participar das atividades, nós somos 42 tais, nós estamos em 19 aqui, se eu contei certo. 9, 12, 15, 16, 19. É que nem a Cris falou, talvez trazer alguém para dar um curso de capacitação para a gente conseguir fazer essa mediação dos conflitos que mais tem é conflito, né? Saber lidar. E eu e a Chay, por exemplo, estamos sempre com problemas lá na coordenação com o aluno. E eu acredito que essa reestruturação agrava mais essa parte da gente sair do lugar, da gente ter que trocar de sala, da gente ter que trocar de setor, de certa forma. Conviver com mais gente. Só agrava. Até para os conflitos Isso. Que é uma das questões que vai ser reavaliada novamente, que vai ser avaliada novamente, né? Eu tenho o professor Marcelo, ele do PGE, ele é excelente, a gente poderia conversar com ele, poderia fazer até como uma disciplina para o semestre que vem, e a gente ser matriculado, não? O professor tem uma outra visão da Talvez dinâmica da universidade, tem que ser um técnico. Não, mas ele olha, ele é de uma universidade privada, ele sabe bem. Hã? Que hora? Não. Gente, Mas o professor está do lado de lá da trincheira. A gente está desse lado. Tá, podemos ver um técnico. Nós estamos Tem dentro do técnico. cheiro. Nós estamos dentro, né? Pode ser uma coisa periódica. Uma coisa periódica, não precisa ser tipo, só uma pessoa. A gente pode convidar várias pessoas para falar de assuntos relacionados. Eu acho que vale a pena a gente Uma pensar vez por mês, talvez, uma vez a cada 2 meses, a gente fazer uma formação, uma tarde. de repente até nas nossas reuniões mensais, trazer alguém para conversar. Nós temos aquele Caio, que era psicólogo. Eu faço. O Renato. Não, o Caio, o marido da Silvia. Tem o Renato, que trabalha ali no CAED também, que trabalha bastante com a questão de... Não é o Caio que é aposentado, né? Tem mais tempo livre. Isso, gente. Fala. O instrutor está dando esse curso lá no projeto e ele está fazendo uma direção de conflito na universidade. É interessante trazer. Como é que é o nome dele? Odirley. Odirley. Ele é tarde? Sim, eu acho que É, é escola. É bom? É uma boa. Traz o Odi, então. Já pode. Chama o Odi. Tem mais alguma coisa que a gente tem que colocar? Das respostas das questões qualitativas, então, nós tivemos 8 respostas, tá? 8 dos 16 escreveram alguma coisa no final.
4 solicitando o cancelamento da questão 6.6, que é a questão que não tinha opção nenhuma. Uma das questões se referiu à limpeza, e 3 respostas falam sobre o bem-estar e saúde dos pais. Uma das respostas sugere que, à medida que o quadro de servidores seja restabelecido, a sobrecarga dos técnicos diminua. Nós tivemos muitos colegas afastados, né? Isso acabou fazendo uma sobrecarga sobre alguns setores. Acabou que a gente ficou desassistido em certos aspectos. Outras 2 sugerem o retorno de tramitações físicas dos documentos, que eu acho que isso não vai ser possível, porque é uma legislação que fala sobre o PEN, sobre a questão pela internet, né? Não vai ter essa questão do documento impresso, não é mais. E daí eles falaram sobre a questão das relações interpessoais que diminuíram e que o sistema eletrônico diminui a capacidade cognitiva e saúde física dos colaboradores. Infelizmente, eu não sei quem colocou isso, mas a questão do processo eletrônico é uma legislação. Então, a universidade acabou adotando. Nossa universidade, ela gosta de fazer as coisas assim, né? No começo. Então, surgiu uma lei em algum lugar, a Universidade Federal de Santa Maria vai lá e implementa. Né? Ela cumpre-se, não discute, não organiza, mas cumpre-se. O PEN foi a mesma coisa. E daí vocês podem estar perguntando, por que a Glória está falando isso? Olha, gente, ainda tem universidade no Brasil que não tem ponto eletrônico. Nós temos há 10 anos. Então, a questão algumas coisas são boas, que trazem melhorias, mas a maior parte das coisas que são implementadas não são para o nosso bem-estar, enquanto técnicos. A gente acaba sempre sendo cobaia de alguma coisa para descobrir o que está acontecendo. E também a palestra, sugestão de palestras e cursos motivacionais, que a gente já estava falando sobre isso, e nós vamos trazer, tentar mandar enquanto representantes técnicos, a gente vai tentar trazer também algumas questões. Então, considerações, acho que finais, né? Desempenho adequado da metodologia e das estratégias. O produto final é o diagnóstico dos principais indicadores de qualidade para a gente tentar fazer essa cultura de avaliação. Não sei se vocês viram, mas distribuído pelo centro tem alguns QR Codes que falam sobre avaliação. É pequenininho assim, estão nas portas, que é para entrar e tentar ver se esse processo, são 3 questões que tu responde lá. Acho que são 3. São 3. E que tu verifica, tu dá a tua opinião sobre o processo avaliativo. Tá? Se vocês puderem participar, seria interessante. Principalmente o período, para a escolha do período para aplicar a avaliação. É o modo pelo qual prefere que seja feito, o período. Eu acho que é a participação. Se participa, o modo que prefere e o período. Isso. É um projeto de pesquisa que está sendo colocado. A gente está fazendo em 3 unidades. O Centro de Educação é uma delas. E como a nossa avaliação é diferente das outras unidades, seria bem interessante se vocês também pudessem participar. Tá? Essa questão da resposta vai ajudar na coleta de pesquisa. E a implementação de um modelo de avaliação paralelo e complementar ao SINAES, porque a avaliação é obrigatória, tá? Mas a gente complementa ela, porque a gente acha que aquele lá que eles pedem é às vezes um pouco restrito. A gente acaba complementando com algumas coisas. 10 referências e os nossos contatos da CAIS. Tá no Facebook, tá no Insta, tem o site que tem todos os relatórios. Vocês podem olhar, a gente vai mandar essa apresentação para vocês também ali no grupo, no coletivo. E tem o YouTube também. Tem o YouTube, que não está aqui. Não tá. E é o Diego, que é o nosso colega que está lá na parte da secretaria da CAIS. Está na sala 3152, que é no primeiro andar, do ladinho da sala do Manuel. E do Manuel. Estou entre os dois. Entre os dois ali. Então é fácil de encontrar. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada pelas contribuições, muito obrigada aos colegas que fizeram a interpretação. E esse vídeo depois vai ser disponibilizado, não sei, no YouTube.